Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando aí com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Canal esse que vem tendo uma aceitação muito boa e que isso me motiva mais a colocar vídeos que falem, né? Que levem ao conhecimento de todos a real situação da nossa cadeia produtiva no Brasil. Eu pretendo colocar nas próximas horas, ou talvez nos próximos dias, mais vídeos com referências à produção dos frigoríficos, ou seja, vídeos que vão falar sobre a produção de miúdos, sobre o comércio do couro, setores esses, né, produtos esses que ainda são muito pouco aproveitados nos frigoríficos, principalmente quando nós temos uma ideia de lucratividade, né? Às vezes acabam até se colocando fora produtos que hoje, se a empresa tiver uma visão diferenciada, a lucratividade pode ser 2 ou 3 vezes maior do que elas vêm conseguindo dentro das empresas. Mas nesse vídeo de hoje em especial, eu quero me dirigir para os empresários, né? Para os donos de frigorífico. Muitos dos problemas que acontecem, muitas das causas hoje, né, que levam uma empresa a pedir recuperação judicial ou fechar as suas portas, em praticamente 98% dos casos foi por causa de má administração. Os donos de frigorífico ainda, né, de uma maneira geral, se preocupam em dizer apenas ou ostentar que eles conhecem tudo e sabem tudo que existe dentro da empresa. Triste, né, a informação, mas isso não é verdade. Os donos de frigorífico hoje, de uma maneira geral, têm uma preocupação. Eles têm uma preocupação de ter dentro da empresa um que outro espião, entre aspas, para poder tentar identificar lá dentro da empresa quem que está errando, quem que pode estar roubando dele, e não acaba valorizando aqueles que estão lá dentro das indústrias produzindo, tentando buscar ao máximo os melhores resultados, e isso é um problema. Isso gera a equipe como um todo se desmotiva, e isso é um problema para a empresa que busca aumentar sua produtividade com base numa redução de custo. Dono dos frigoríficos hoje no Brasil, ele procura manter o gerente da área comercial, por exemplo, debaixo das suas asas, ou o comprador de gado porque é uma pessoa de muito tempo da empresa. E isso faz com que problemas com relação à falta de lucratividade ou de operações equivocadas sejam esquecidas e acabe estourando um problema futuro em uma outra área, por exemplo, como da indústria. O empresário, o dono de frigorífico, tem que entender que toda mudança dentro da sua empresa, ela tem que começar por ele. Não adianta nós querermos implantar um sistema, né, dentro de um frigorífico se ele, o empresário, o dono, não se adequar. Esse pensamento mais direto, né, sobre o empresário é porque ele se acha ainda que na posição de dono ele não precisa se adequar a nenhuma mudança de sistema. O mercado consumidor mudou. O jeito de produzir carne bovina tem que acompanhar essa mudança. O jeito de comprar matéria-prima para o abate tem que acompanhar essa mudança. O jeito de transformar essa matéria-prima em carne bovina tem que acompanhar essa mudança. Mas não é com grito, não é com xingamentos, em muitos casos, como aconteceu e eu já vi acontecer dentro de frigorífico. Isso se muda com uma equipe bem orientada, uma equipe bem montada, uma equipe que entenda o início, o meio e o fim das operações. Existem donos de frigorífico ainda que administram as suas empresas, os seus resultados, ainda com um caderninho daqueles antigos, espiral, com um lápis e uma borracha. Eu sou contrário a algumas modernizações e algumas tecnologias que eu acho que elas não trazem resultado porque já senti na pele e na prática. Mas precisamos mudar, o jeito de administrar os frigoríficos precisam mudar. Dono de frigorífico, ele não conhece as operações. Ele sabe que existe uma compra de gado, um abate, uma desossa, um miúdos, mas lá dentro como funciona, ele não tem esse conhecimento. E ele não precisa querer passar para todo mundo que ele é um grande conhecedor, porque em alguns casos fica tão, né, mal visto, porque a gente entra para dentro dos frigoríficos e vê acontecer tanta coisa, que quando a gente olha para o dono do frigorífico, a gente fica dizendo, poxa, mas tu não sabia disso? Aquilo que está acontecendo tu nunca viu? Então o dono da empresa ele tem que se preocupar em abastecer a empresa dele de bons profissionais. Ele tem que se preocupar em abastecer a empresa dele com conhecimento, com orientação. Ele tem que contratar bem e ele tem que saber administrar os resultados. Ele tem que saber entender, ele tem que saber ler um relatório de produção para identificar onde é que está o problema, caso ele venha acontecer.
Ele tem que ter essa capacidade de identificação para que ele possa instruir a sua equipe a montar ou a ele mesmo validar um plano de ação para resolver esse problema. Ele não é a pessoa que bota uma roupa branca e vai para dentro do frigorífico para resolver problema. Em muitos casos, muito para aparecer. Ele tem que saber sentar e administrar sua empresa com base nos resultados. Ele tem que saber realmente o que significa um fluxo de caixa. Ele tem que entender realmente o que significa um custo operacional. Ele tem que entender como é que ele faz uma redução de custo sem usar a emoção na frente, que em muitos casos é o que acontece. O mercado apresenta uma queda com relação aos volumes e ele já acha que tem que sair dispensando gente, reduzindo o quadro. Existem um monte de equívocos que os empresários cometem que resultam em números negativos para as empresas, que agora a hora é deles raciocinarem um pouquinho, olhar um pouquinho para dentro, olhar um pouquinho para suas ações e entender quais os resultados que as suas ações equivocadas geram para sua empresa. Dono de frigorífico, em muitos casos, e em muitos frigoríficos brasileiros, são os maiores causadores dos problemas de recuperação judicial e de fechamento de empresas. Não é o mercado, não é a economia, não é o sistema. É a maneira como as empresas são gerenciadas, que até nisso, de 10 anos para cá, mudou muito. E enquanto os donos das empresas, os empresários, não se adequarem, a instabilidade dentro do setor vai seguir ainda por muito tempo. O empresário, dono de frigorífico, tem que ser o primeiro a entender e aceitar a mudança. Certo, pessoal? Um abraço e até os próximos vídeos aí, como eu falei. Eu vou falar um pouco sobre a produção de miúdos dentro dos frigoríficos. Eu vou falar um pouco sobre o aproveitamento do couro, desde a sala de abate até junto ao mercado, certo? E vamos lá, acessem o canal, deixem as suas ideias, seus comentários, as suas avaliações, que nós, de uma certa forma, o mais rápido possível, vamos estar atendendo aí a cada um de vocês, certo? Um abraço e até mais.